Olá, sejam bem-vindos. Olha-se como os livros. Opa! Como vocês estão, hein? Primeiro ano, todo mundo eufórico para mais uma aula, todo mundo aí preparado, pegou o seu caderno, seu material. Professor, tudo bem? Então tá bom, nós estamos aqui também preparados para mais um encontro, para esse compartilhar, né? Dos saberes com os senhores. E a nossa aula 42.1, falando Isso. do movimento literário e artístico classicismo, exatamente. Esse aí é o movimento artístico que aconteceu no período do Renascimento. E é mais um, né? Mais um para Mais você um. colecionar. Exato. E Lembra que nós não falamos colecionar não, armazenar no seu HD. Isso, já falamos de trovadorismo, já falamos que mais humanismo, e agora vem mais um. Tá certo? Para aquele seu quadro, lembra da folha do caderno, daqui a pouco vai para outra folha. Gente, olha essa imagem aqui. Que lindo. Dá para afastar assim para ele? Lembra do clássico? Eu acho que vou Olha pedir, aí. diretor, deixa só a imagem. Isso, direto lá da Olha imagem. só, que lindo, né? Olha só o classicismo. Por que essa imagem? Por que essas cores vibrantes? O que a gente consegue analisar aqui em primeiro ano? São tantas análises, né? Aqui nós temos o quê? As cores, a natureza. Vamos lá. Certo? É aquele momento pensando, né? Pensando. Que lá no, lembra do humanismo que tinha aquela imagem? E lá no final nós voltamos com vocês aqui. Então já vão refletindo aí. Exatamente. O que essa imagem traz, que mensagem está por trás, certinho? E vamos lá, o classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV, na Europa. Exatamente, mais outra imagem para você ficar aqui, ó, de olho. Olha só a pose da professora aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Observe Olha aqui. aí, gente. Mas só, gente, você vai observar aqui também nessa imagem, ó. Nós temos o que aí? Livros. Livros, Ó, homens. uma vela que vai representar aqui, ó, a luz, uma escada, as pessoas, né? Ó, vamos buscando lá, as vamos reflexões buscando aí. em cada imagem. Tudo você vai analisar, tá? Dentro da literatura, para você ir de encontro com os conceitos colocados aqui. Então, vamos ver. O nome movimento que marca, né, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna faz referência aos modelos clássico grego-romano. Qual é esse nome? Qual é esse nome? Nós estamos falando da questão do classicismo. Mais outra imagem, você já... Do clássico. O que vem clássico? Por quê? Então, olha só, no campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoraram no século XVI. Na época do Renascimento. Então, olha aí a mudança. A nossa conversa ela vinha aparecendo desde o século XII, XIV. Ó, já estamos no século XVI. Então, aqui o contexto histórico. O que está acontecendo nesse período, hein? Aí, ó, as grandes navegações continuaram. A reforma protestante, né, que levou a uma crise religiosa, com o protesto. Lembra o quê? Vai ser quem? Que encabeça? Martinho Lutero. Olha aí. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg. O fim do sistema feudal. Cadê a aula de história? Cadê o professor Beto? Início do capitalismo. E o cientificismo, né? De Copérnico e Galileu. Então, já vão marcando aí o que acontece, essa questão do contexto histórico. Exatamente, vão marcando. Então, olha lá, o Dulcis Novum. Então, o que essa expressão traz para a gente? Né? Então, foi uma expressão utilizada por Dante Alighieri, em referência à nova lírica amorosa, cultivada por ele e um grupo de poetas florentinos. Vamos lá. A mulher é idealizada como um ser puro, angelical. O que nós temos? O amor de concepção platônica provoca elevação espiritual e moral no ser humano.
Vou marcando. Vão já identificando aí. O estilo deve ser doce, suave, sem ornamentos e de delicada musicalidade. Olha o renascimento. Olha, tudo a ver com o texto, com a temática ali, né? Doce, suave estilo. Então, vamos dizer assim, o estilo doce, o novo estilo doce. Pronto. Na ordem, fica melhor. Medida velha. O que seria essa medida velha, né? Versos redondilho, né? O que é isso? A presença em duas extensões. A redondilha menor, que 5 sílabas, tá certo? Que aqui você vai observar, aqui no momento da escansão, que faz essa divisão, aí você vai lembrar da divisão poética, é diferente da divisão da sílaba, tá certo? Aqui você vai ter que contar até a última sílaba forte, a sílaba tônica. Aí para. A última, que ficou átona, fica para trás. Não conta. Então, nós temos aqui, ó, Ribeiras do Mar, que tem desde mudança, amadinho, que tem mudanças, as minhas lembranças, deixai-as passar. Então, aqui você vai contando, ó. Para ser redondilha menor, há uma necessidade de 5 sílabas poéticas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Por que parou aqui no mar? Ribeiras do mar. O mar é forte. Então, aqui a sílaba é forte. Então, para aqui. Vamos ver se a outra também vai parar na 5ª sílaba poética. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, danças. Aqui não conta. Belezinha? Sempre que você vai fazer a questão da escansão, você vai parar na sílaba mais forte. As minhas lembranças, aí deixá-las passar. Ó, beleza? Certinho? E vamos continuar. E tem 5 em todas. Tá bom? Redondilha maior agora, primeiro ano. Ela vem ali com 7 sílabas. Senhora. Que mais? Parte tão triste. Meus olhos por vós, meu bem. Que nunca. Olha só. Gente, porque na hora que você faz a digitação, automaticamente faz a correção. Eles pensam, mas se vocês sabem que não tem antes de... O M só vai ficar antes de P e B, tá bom? Não é questão aqui porque colocou, separou, ele automaticamente mudou. Ele já entende que você escreveu errado, ele já faz a troca. Correção. Tão triste te viste, outros nenhuns por ninguém. Então é a mesma coisa, só que aqui lá era 5, que era menor, né? Agora a redondilha é maior, há uma necessidade de sílabas poéticas de 7 sílabas. Também é um mesmo processo, sempre, né, vai parar a contagem na sílaba tônica. Tá? No tris, no bem, no vis e no gen. Certinho? Acompanhando aí? Redondilha menor foi, redondilha maior também. Agora, o que nós temos? Vamos lá. Medida nova, versos decassílabos. Então, os versos decassílabos, eles podem ser classificados de que maneira? Olha só, como heróicos. Quando são heróicos, né? Com acento obrigatório, né? Na 6ª e 10ª sílaba. E você vai perceber aqui, ó. Mostrando aqui para vocês, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. Então, o heróico, olha, tem que ter essas duas marcações, né? Na 6ª sílaba e na 10ª sílaba. E quando fala versos decassílabos, todos terão 10 sílabas poéticas. Tá bom? Na divisão. Os sáficos, né? Com acento na 4ª e 8ª, 10ª sílaba. Mostrando aqui também para vocês. E não do canto. E não do canto, mas de ver que veio. Olha lá.
que venho, né? Então, Então, sempre, ó, o sático, ó, a marcação na quarta sílaba, na oitava e no décimo. Na décima. Certinho? vamos lá. Vamos continuar. Então, relembrando, olha só, os versos decassílabos, caso pode ser heróico, com marcação na sexta e décima sílabas. E o sáfico na quarta, na oitava e décima sílabas. Agora temos aqui uma leitura. Vamos acompanhar? Poemas de amor de Petrarca. Bendito seja o dia, o mês, o ano, a sazão, o lugar, a hora, o momento, e o país de meu doce encantamento aos olhos de lume soberano. E bendito o primeiro doce afano, que tive ao ter de amor conhecimento, e o arco e a seta a que devo o ferimento, aberta a chaga em fraco peito humano. Bendito seja o mísero lamento que pela terra em vão hei dispersado, e o desejo, o suspiro e o sofrimento. Bendito seja o canto sublimado, que a celebra e também meu pensamento, que na terra não tem outro cuidado. Então, aqui no Renascimento, você vê a presença marcante do quê? Do soneto. Nós já falamos aqui, tá certo? Esse poema com 14 versos, né? 4 estrofes, dispostas como? Ó, 2 quartetos E e 2 tercetos, tá certo? E olha só também essa questão de cada verso, né? As rimas, como que vão ficar, né? Você vai fazendo a comparação, olhando as rimas, sempre no final das palavras. Ó, ano soberano. Então, o ano vem com a letra A, se fosse para ir colocando, né? A. Aí eu tenho momento com encantamento. Aí já vai para a letra B. Aí encantamento. B também. Então fica A, BB, A, BB. Aí já vai mudar. Depois A. Aí dispersado. Já apareceu essa terminação? Não. Aí vai para C. Aí depois vai C. Aí volta para o B e C. Certinho? Aqui tem um vocabulário para vocês, tá certo? Que diz o seguinte: sazão. Cada uma das estações do ano. Afano. Afã, aflição, ansiedade. E cuidado. É uma preocupação, interesse. Certo assim? Então, ótimo. Vamos lá, amadinhos. Vamos que vamos. Então, aqui tem mais uma imagem também para você analisar. E veja que desde a primeira imagem, o que elas veem, o que elas têm em comum? Em que elas se parecem, né? Então, o triunfo de Galateia ou Galateia, que apresenta a ninfa com seus alegres amigos, foi pintado unicamente por ele. Composição rica e complexa e também muito admirada em todo o mundo. Olha só como que ele usa essa questão das cores, a pintura. As mulheres eram bem assim, olha só, os adornos, né? Olha o contorno de cada uma. Não tem aquela questão da estética? Analise aí. Tá? Para trazer uma reflexão aqui. E agora nós temos a valorização das realizações humanas, tá? Então vejam bem, o classicismo é a denominação da tendência artística que revitalizou a tradição clássica de afirmar a superioridade humana. Para recriar os ideais da antiguidade greco-latina, o classicismo valorizou as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade. Manifestou-se tanto nas artes plásticas, quanto na música, na literatura e também na filosofia. Ok? Agora nós temos mais outra relacionada à linguagem e formas, tá? Temos o soneto aqui 22. Vamos lá. Se o amor não é qual é este sentimento? Mas se é amor, por quê? Por Deus, que coisa e tal?
Se boa, porque tem ação mortal. Se má, porque tão doce é o seu tormento. Se eu ardo, por querer, porque eu lamento. Se sem querer eu lamentar que val, ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. e se eu consinto sem razão prateio, a tão contrário vento em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de erro, de ciência é parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Então, o que que você tem aqui? Tem um outro soneto também. E aqui você já percebe essa questão de usar os recursos estilísticos, são a linguagem expressiva, né? Qual é a figura de linguagem? Quais, né, as figuras de linguagem que estão presentes neste soneto? Vamos lá. Vamos diretamente, tem algum destaque aqui para vocês. Boa, má. Você não vê que essa expressão são opostas? São antônimas? E aí você vai Do lembrar, contrário. Né? Aí você vai lembrar das antíteses, olha né? lá. Então, doce, tormento, viva a morte, deleitoso mal. Aí você vai procurando. Então, aqui neste soneto, vocês percebem a linguagem marcada pelo uso de antítese e paradoxo. O paradoxo é aquela confusão, né? Que uma ideia vai anular a outra, tá certo? E antítese, a oposição. Beleza? Línguas e formas, né? A linguagem. Então, os versos decassílabos na medida nova substituem a preferência medieval e humanista pelos versos de 7 e 5 sílabas métricas, as redondilhas, tal qual foi colocado nos exemplos para vocês. Certo, porque o soneto agora, ó, do Renascimento é com decassílabo, né? Versos decassílabo, com sílabas métricas 10. Decassílabo você vai lembrar de 10, que é a medida nova. Vamos embora. No Renascimento e os gênios da literatura, senhores. Olha quantos nós temos aqui. Ó, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, o escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia. Miguel de Cervantes, autor de quê? Dom Quixote, né? Autor da obra Dom Quixote, uma crítica da cavalaria medieval. Temos aqui também, né? Maquiavel, o autor O Príncipe, a obra precursora da ciência política, onde dá conselhos aos governadores da época. E agora sim, Camões. Ele. Olha lá, Luís de Camões, que nós falamos lá no Humanismo para vocês, né? Ele apareceu ali. Destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo o autor do grande poema épico Os Lusíadas. E vamos aqui, ó. E este, quem conhece? Quem já ouviu falar? Ó, de Romeu e Julieta, Hamlet. Olha lá. Ó, vamos. Shakespeare. Ó, ele mesmo, o próprio, né? Abordou em sua obra conflitos humanos, mas diversas dimensões pessoais, políticas. Escreveu comédias, tragédias, como Romeu e Julieta, quem mais? Macbeth, a Megera, Domada, Otelo e várias outras, certinho? Para vocês irem acompanhando, né? Renascimento artístico, principais artistas plásticos. Então aqui você já, ó, esse quadro lá na minha sala, lá na minha sala de jantar tem. Ah, e a Mona Lisa, né? A Mona Lisa até em outra aula, né? Exatamente, a gente trabalhou os dois, né? As duas a Mona Lisa com da questão da intertextualidade. Exatamente, com a Mônica Lisa, lembram? Mônica Lisa, Mona Lisa, houve ali uma intertextualidade. Então tá aqui para vocês. Que é de quem? Leonardo da Vinci. Né? Matemático, ele é físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Ele foi um gênio absoluto.
Então, aqui, Mona Lisa e A Última a Ceia são suas obras-primas. Certinho? E tem várias releituras, tá? Mais duas aqui para vocês. Olha lá, Madonna do Prado. E ao lado nós temos a Escola de Atenas. Perceberam? Sempre as cores, a forma como essas imagens vêm colocadas para a gente dentro do classicismo. Conseguiram fazer já essa diferença entre uma escola e outra? Essa questão da santidade também, a mulher como Sim, santa, né? perfeita, né? Ela é intocável. Semblante bem serena, né? Então, Rafael Sanzio foi um mestre da pintura famoso pela doçura de suas Madonas. A Madonna do Prado foi considerada a mais perfeita. Olha aí, a perfeição, né? Michelangelo, já ouviram falar? Artista italiano marcado pelo humanismo. Além de pintor, foi um dos maiores escultores, pessoal. Entre suas obras destacam-se a Pietà David, o teto da Capela Sistina, a criação de Adão e o juízo final. Certo? Então, aqui é a Pietà, né? Aí, ó, para vocês, as obras. Se você, quando você vai a algum local, já observou o teto, que já está chegando até uma nova aí vai chegar nas igrejas, as pinturas barrocas, né? O exagero, tudo isso. Então, nós temos aqui as características do classicismo, tá certo? Então, o humanismo ele vai fazer a valorização do homem, que é o antropocentrismo, racionalismo, raciocinar é bastante valorizado e racionalização é ver o mundo e o lugar do homem nele. O que mais? A valorização da cultura grega, do paganismo, a visão laica. Nós temos também o hedonismo, que é a busca por satisfação dos desejos humanos. Carpe diem, já ouviram em algum lugar que o que traz para a gente? Significa aproveite o dia, a vida ela é efêmera, ou seja, a vida é muito passageira, né? Aí nós vamos aqui a efemeridade do tempo. O tempo e a vida passam rápido. Agora a linguagem da poesia clássica renascentista é neoplatonismo, o amor sensual e platônico, tem um equilíbrio formal, poemas de forma fixa, rimas e métricas regulares. Aquele doce estilo novo, que é o gosto pelo verso decassílabo, que são 10 sílabas métricas, em substituição à redondilha maior, verso de 7 sílabas métricas. Tem a personificação, que é elemento da natureza, personificado como os deuses gregos, amor, tempo e entre outros, né? E as figuras de linguagem, quais? Que foi comentada para vocês, o paradoxo, a antítese e agora a personificação. Aí você vai lembrar personificação, você lembra da prosopopeia, amadinhos, tá? Prosopopeia. Nada de falar assim, nunca vi, olha... Então, Camões. Luís de Camões, aqui 1524 a 1580. Quem foi esse Luís de Camões, em primeiro ano? Então, vejam bem, ele foi um poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período do classicismo. Autor do poema épico Os Lusíadas, revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, seja amorosos ou existenciais. Camões dominou várias formas de gênero lírico. Ele escreveu sonetos, odes, eclogas, elegias. Usou os métodos característicos da medida velha e nova. Então, aqui é aquela mesma foto lá, ó. Mesma não, né? A mesma pessoa relacionada. Nosso então, nós Camões. Camões. Agora aqui, olha Esse só. ponto é bem importante para vocês, falando essa tá? questão dos Os Lusíadas de Camões. É um poema épico de gênero narrativo, qual está dividido em 10 cantos, certo? Então, ele é composta de quê? De 8.816 versos decassílabos.
Em maioria, os decassílabos heróicos, né? Qual que vai estar marcada? A sexta e a 10ª sílaba, né? E 1.102 estrofes de 8 versos, que vão ser chamados de oitavas. A obra está as rimas utilizadas são cruzadas e emparelhadas. Lembra que algumas são cruzadas, que a gente já mostrou algumas aqui, a outras são emparelhadas, tá bom? A obra está dividida em 5 partes. Vamos lá. A primeira. Proposição. Então, o que vem a ser essa proposição? É a introdução da obra com a apresentação do tema e dos personagens. Isso no tá? canto 1. Isso, proposição. Depois, pessoal, nós temos a invocação. O que é essa invocação, hein? Nessa parte, o poeta invoca as ninfas do Tejo, canto 1, como inspiração. A dedicatória, parte em que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião. E narração, o autor narra a viagem de Vasco da Gama e dos feitos realizados pelos personagens. Aqui são os cantos, né? Onde se encontra a narração. O epílogo. A conclusão da obra, ali no canto 10º. Vambora. Certo? Bora lá. Vambora. E esse daqui, ó, vocês já viram essa imagem? Exatamente, né? É aqui o baluarte do Restelo. Exatamente, a Torre de Belém. Uma curiosidade para vocês, né? Em Portugal, foi o ponto de partida das navegações portuguesas. Quando fala naus, são as navegações. A gente trouxe até um mapa para vocês. Olha aí. Ó, para ir acompanhando, né? Mapa da viagem de Vasco da Gama, conforme, ó, segundo os Lusíadas, né? A obra de Camões. Aí, se você chegar bem pertinho, você vai ver São Tomé, Cabo Verde. É muito conhecimento, né? Muito aí. Aí, opa! Volta à literatura. Agora, o classicismo. Gente, então, vejam bem. O classicismo corresponde a um movimento artístico, que mais? Cultural, que ocorreu durante o período do Renascimento. Ali a partir do século XV, na Europa. O nome do movimento que marca o fim da Idade Média e aí marca também o início da Idade Moderna, tá? Faz referência aos modelos clássicos greco-romano. No campo da literatura, olha aqui, ó, classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoraram no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Então, o classicismo também pode ser chamado de literatura renascentista. Tudo bem? E aqui, o que nós temos para vocês? Olha só quem se destaca aqui, os principais autores, as principais obras. Né? Então, nós temos aqui Luís de Camões, né? E a questão da epopeia, os Lusíadas. Antônio Ferreira. E a tragédia, a Castro. Miguel de Cervantes. E o romance, Dom Quixote. Dante Alighieri. A Divina Comédia. Francesco Petrarca. E a obra poética Cancioneiro e o Triunfo. E Giovanni Boccaccio. A novela Decamerão. Eita! E aqui, gente? O renascimento cultural. Exato! Aí você tem aqui algumas pinturas, aí você vai lembrar do quê? Essa questão do clássico, né? Dos deuses. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Homem Vitruviano, né? De Leonardo da Vinci, que vai marcar a questão do humanismo, que aqui nesse período, essa questão, o homem no centro. Aí a questão do racional, aí vem a questão da ciência, que é as pesquisas, né? A questão do pensar, filosofar. E assim surgiu o Renascimento Cultural, o período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas, que espalhou por todo o continente europeu. Estão acompanhando aí quantas novidades
né? Quantas informações e como elas vão crescendo, percebem? Uhum. Aqui no classicismo, o que dá para a gente já fazer aí uma linha entre o trovadorismo ele vai ficando lá atrás, percebem? Aí vem o humanismo, o classicismo, o que ficou marcante aqui para a gente? Camões marcou, né, com os Lusíadas e vai trazendo ali todos os versos, aquelas divisões, o que mais? Todo aquele Ele já movimento vai trazendo artístico, a novidade, né? Vai explodindo, vamos dizer assim, vai começando a aparecer coisas novas. Então, é o fim de quê? O classicismo marca o quê? O fim da Idade Média. E aí ele vai abrindo espaço ali para quê? Para o novo, né? O que vem de novo aí pela frente? Qual que é essa idade moderna? Quais são as novidades que virão? Percebem? Dá para a gente acompanhar e fazer toda essa divisão, essa ordem cronológica aí? Que vem lá da cantiga de amigo, de amor, né? E aí você vai acompanhando a evolução. Esse é o bom da literatura. Você pode ser, eu me encaixo aqui, ou então, qual o movimento que eu aprecio, que mais chama... E não vai ser somente, quando fala movimento artístico-cultural, aí a pintura, Isso, é um poema, todo. geral. Não foca só naquela parte do Teatro. soneto, que aqui o soneto ficou bem vivo, vocês perceberam, né? Que é o soneto, o que, é que nós temos aí para que o soneto apareça? São 14 versos. Aí como que eles estão distribuídos? Nós temos as 4 estrofes. Não é assim? Então, cada um vai trazendo a sua marca. Certo? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a revisão. Tchau, Até tchau. lá.